A paz seja convosco, tudo bem com vocês, queridos? Então nós vamos estar dando continuidade então à nossa série, aos nossos devocionais. Nós estamos falando sobre confissão e hoje eu queria continuar o assunto da aula passada, do vídeo passado, onde nós estamos falando então sobre a questão de uma vida antes da cruz e de uma vida depois da cruz. Vamos usar essa referência para ficar bem bacana para a gente entender. Então eu quero falar com vocês sobre a performance, o desempenho que era preciso ter antes da cruz, ou seja, no tempo da lei mosaica, da lei de Moisés, dada por Deus em pacto, em aliança com o seu povo, com Israel. Então isso é muito importante, é muito bom a gente entender, porque a lei mosaica, o tempo da lei foi algo estabelecido por Deus. Então, relembrando, algo estabelecido por Deus foi uma condição que Deus fez, um ato, um acordo, um pacto que Deus fez com o seu povo, com Israel. Então, nesse acordo, era um acordo condicional. Então, era um acordo onde eles precisavam de fazer alguma coisa, de ter um desempenho, de ter uma performance, Então, eles precisavam cumprir com alguns requisitos para que eles pudessem ter, então, a bênção. Então, eu quero novamente ler com você Êxodo capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 3. Na versão da minha Bíblia diz assim, se atentamente, olha só, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado e guardado todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, queridos, isso é muito importante e é muito necessário a gente entender. Esse tempo, antes da cruz, o tempo da lei, a lei mosaica, foi uma ordenança, uma aliança, um pacto estabelecido entre Deus e o seu povo, Israel. Desculpa. Então, o que acontece? Dentro dessa aliança, então existia uma condição. Então o povo precisava cumprir todos os mandamentos, para que pudessem ter essa bênção. É mais ou menos assim. Você, pai, chega para o teu filho não está legal na escola, não está indo bem, por algum motivo ele está tendo alguma dificuldade, e você quer que ele passe de ano, ele tá beirando ali para reprovar de ano. Então você chega e você faz um acordo com o teu filho. Olha, filho, a partir de hoje, o pai quer que você estuda, que você vai parar de brincar, você vai parar de ficar no videogame, você não vai para casa de ninguém, e você tem que estudar. E se você passar, eu vou te dar um presente de Natal. Se você passar, você vai ter isso. Você está entendendo? Era mais ou menos isso. Deus fez uma aliança, um acordo com Israel para que eles pudessem, em cima de uma condição, eles pudessem ser abençoados. E hoje não é assim. Depois da cruz, não é mais assim. Depois da cruz, nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela graça. Mas entenda que muitas pessoas não conseguem entender isso. Muitas pessoas ainda continuam levando uma vida, principalmente a vida cristã, como se ele estivesse dentro dessa condição ainda, que ele precisa fazer algo para receber algo. E com Deus não é assim. Nós não estamos vivendo no tempo da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça. Então entenda uma coisa, que a lei foi até a cruz. Da cruz em diante é a graça. Então entenda que Jesus, ele é a palavra, ele é a graça, ele é o autor da graça sobre as nossas vidas. É ele que nos trouxe essa bênção. Por quê? Através da sua condição, através do seu desempenho, através da sua performance. Então entenda que Jesus fez o que precisava ser feito. E outra coisa, querido, deixa eu te dizer uma coisa, um negócio muito importante para a gente analisar. Você acredita
que, na verdade, aqui na Bíblia, nós pegamos aqui na Bíblia ali a lei mosaica, então Deus estabelecendo ali os 10 mandamentos. Mas dentro da cultura judaica era muito mais, Antes de Moisés fazer os 10 mandamentos, existiam mais ainda, tá? Então são muitos, mas vamos falar dos 10 mandamentos dados por Deus, por Moisés, para ele estabelecer com o povo. Então entenda uma coisa, que você acredita que as pessoas conseguiam? A lei era uma maldição. A lei era uma maldição. O que é isso, pastor? O que você está dizendo? A pessoa não conseguia. Por mais que ela se esforçasse, por mais que ela tentasse, ela não conseguia viver toda a lei. Porque não era só ali aqueles 10 mandamentos, existiam vários, né? Então entenda uma coisa, que aquilo se tornou uma maldição, o povo não conseguia. Você está entendendo? Então imagine você ter que viver uma vida presa à religiosidade. A religiosidade, ela mata, ela destrói, ela aprisiona. E Jesus não é religião, Jesus é vida, Jesus é liberdade, Jesus é graça, Jesus é temperança, é alegria, não tristeza, não peso. O evangelho, ele não pode ser peso, o evangelho é vida, é transformação, é alegria, é paz. Então entenda que hoje a vida cristã, o ministério cristão, ou seja, a tua vida cristã, as pessoas vivem como se tivesse que fazer alguma coisa para ter. Às vezes olha para um irmão, a irmã perdeu o bebê, meu Deus, ela perdeu o bebê porque ela estava em pecado, ou ela não orava, ou ela não... para com isso. Meu Deus, que tempo que você vive. Você não está vivendo no tempo da lei, onde você precisa fazer alguma coisa para receber outra. Não, entenda uma coisa, querido, nós precisamos entender o contraste entre a lei e a graça. Nós precisamos entender antes da cruz e depois da cruz. Pelo amor de Deus, nós estamos lidando com a questão de autoridade espiritual de Jesus. Jesus nos dá, dentro da graça, um dom. Qual que é? A autoridade espiritual nesse mundo que nós vivemos. Ela vem através de Jesus. Então entenda uma coisa, nós precisamos usar a nossa autoridade espiritual. A nossa autoridade espiritual, ela é um dom da graça. E como que isso acontece, pastor? Quando você crê em Jesus, quando você acredita, quando você tem fé e deposita tua fé em Jesus. Jesus veio para nos dar vida e uma vida plena, e Jesus já fez o que precisava ser feito. Não é o meu desempenho, não é o meu comportamento, não é o meu desenvolvimento, não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai me trazer a graça sobre a minha vida. Não é, querido. Não é. Então entenda que nós precisamos entender a graça. Nós precisamos entender que nós estamos no tempo da graça. Jesus já fez. Na graça, não é que tem pessoas que falam assim, pastor, peraí, então quer dizer então que agora eu posso viver uma vida imunda, uma vida suja, porque Jesus já fez tudo, ele já nos liberou, então agora nós estamos no tempo da graça, pode tudo. Não. Para começo de conversa, quem tem esse pensamento, ele não é nascido de novo. Porque quando eu nasci de novo, por que eu nasço de novo? Porque eu creio em Jesus, e quando eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida para Ele. E se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu morri com Jesus e ressuscitei com Ele para viver a glória, a bênção, a manifestação do seu poder e da sua graça sobre a minha vida. Então, uma pessoa que é nascida de novo, ela não vai viver em pecado. Uma pessoa que é nascida de novo, ela não vai viver fazendo aquilo que não condiz com a palavra, porque a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Então entenda, querido, que quando eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu creio na palavra. E quando eu creio na palavra, eu aplico a palavra na minha vida. E quando eu aplico a palavra na minha vida, eu vou viver o resultado da palavra.
Eu vou viver e vou desfrutar da palavra. E o que a palavra diz? Bom, a palavra diz o seguinte, que Jesus... Vamos ler. Eu vou pegar aqui. Vamos lá, abra a tua Bíblia, se você tiver com a tua Bíblia lá, aí, abra em Gálatas 3, no versículo 13, tá? Vamos ler o versículo 13? Olha só o que diz na versão da minha Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você. Jesus já fez o que precisava ser feito. Ele já fez o que precisava ser feito. Não é agora o que eu faço que vai trazer a graça sobre a minha vida. Não é o que você faz, não é o meu comportamento, a minha atitude, não é o meu desempenho. Eu estou olhando, aquele cara ali não está fazendo isso, aquele não está fazendo aquilo, mas eu estou fazendo, então eu sou bom, eu sou melhor que eles. Não, querido, você não é ninguém, você não é nada. Você tem que entender o seguinte, o lugar que você está é um privilégio e não de merecimento. Quando nós vivemos o sobrenatural, isso é um privilégio. Por quê? Porque nós cremos na palavra. O problema de muitas pessoas é que eles não creem na palavra. Eles não creem, eles querem fazer o que Jesus já fez, já está feito. Não é mais você fazendo alguma coisa, não é mais você tentando ser melhor, ou ser isso, ou ser aquilo. Não, já está feito, Jesus já fez. Tá, mas o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que crer na palavra. O que é a palavra? Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele. Quando eu creio na palavra dele, eu aplico a palavra na minha vida. E quando eu aplico a palavra na minha vida, eu desfruto desta palavra. Então entenda, olha o que diz em Gálatas, então, só para a gente entender, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pronto, nós fomos resgatados dessa maldição da lei. A lei passou, nós fomos resgatados. As pessoas não conseguiam andar na lei, elas não conseguiam andar na risca. E o que aconteceu? O ser humano não era capaz. O ser humano não conseguia, a sua carne pecaminosa, a forma como vive, não consegue, não adianta. Somente Jesus tinha esse poder, somente Jesus tinha essa chave, somente Ele podia vencer todas as leis, todos os mandamentos, somente Ele. Então Ele veio e desfez toda a obra da lei. Olha só, então Cristo nos resgatou da maldição da lei, se Ele próprio, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora olha, querido, o que está escrito no versículo 14 de Gálatas 3, para que a bênção de Abraão, olha só, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Agora não está falando mais com o povo judeu, agora está falando com nós. Olha só, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então entenda uma coisa, querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para a gente encerrar por aqui. Eu quero fazer vídeos curtos para a gente bater um papo. Pastor, mas eu estou achando legal esse bate-papo, o que eu vou fazer? No final da série, se você quiser, nós podemos fazer um bate-papo ao vivo, né? Ao vivo pelo Google Meet, tá? Mas aí a gente vai ver nos últimos dias aí, tá ok? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa fazer o que Jesus já fez. Então, quando alguém falar para você, você tem câncer, você tem tal enfermidade, você não está no tempo de fazer algo para ter alguma coisa, você já foi curado. Jesus já nos deu a cura, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos perdoados, nós somos justificados. Em Cristo Jesus, nós já fomos sarados, curados, libertos, transformados, justificados pelo ato dele, pelo que ele fez. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Agora eu só preciso crer. Então Jesus
Na cruz, ele já me liberou a salvação, ele já me liberou a saúde, ele já me liberou a cura, ele já me liberou a justificação. Eu sou justo porque ele me justificou. Eu sou sarado porque ele me sarou. Eu sou liberto porque ele me libertou. Eu sou perdoado porque ele me perdoou. Então entenda, querido, eu não preciso fazer o que Jesus já fez. O que eu que tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer no que Jesus está dizendo. E eu tenho que viver essa palavra. Eu tenho que viver a palavra. E quando eu vivo a palavra, eu absorvo a palavra, eu pratico a palavra e eu desfruto da palavra. E a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Então, querido, você não precisa fazer o que Jesus já fez. Você precisa fazer, na verdade, algo muito sério e que muitas pessoas não conseguem fazer. É crer. Crer em Jesus. Crer em Jesus. E aí sim, você vai viver a graça de Jesus sobre a sua vida. Antes da cruz, a lei. Tinha que fazer para merecer. Depois da cruz, a graça. Só precisa crer no ato de Jesus, no que ele já fez por mim e por você. Forte abraço, fique com Deus e vamos juntos rumo ao lugar desejado.